Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela TV Cefa e hoje nós contamos com a presença da nossa querida amiga e irmã Daniela Egeia, que é psicóloga, trabalhadora do Grupo Espírita André Luiz. Eu quero agradecer a sua participação, viu, Daniela? Porque vocês trazem sempre muitos assuntos interessantes para nós e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a transformação do planeta, a transformação das pessoas e a palavra é sua, com a nossa gratidão. Esse tema ele é muito importante, principalmente quando nós adentramos aí num processo, né, de finalização de ciclos, né? Então nós estamos vivenciando agora, né, essa aproximação, né, do Natal, o Ano Novo. Simbolicamente isso nos traz, né, um contato com uma retrospectiva, né, íntima, né? Apesar da gente saber, né, doutor Agnaldo, que não necessariamente nós precisamos dessas datas para nos estimular a fazer uma introspectiva interna, mas levando em consideração que nós estamos num plano de provas e expiações, muitas vezes são esses momentos que nos induzem a olhar um pouquinho para essa mudança, para essa transformação, né? Então, como o planeta ele está em transição, a gente vai compreender que isso é o quê? Uma mudança coletiva que vai fazer com que nós, que somos os moradores desse planeta, né, vá se aproximando de um amadurecimento espiritual, né? E essas datas para nós, elas fazem com que a gente se aproxime um pouquinho, ou pelo menos, né, a gente abra, né, a porta, mesmo que de uma maneira bem singela, e faça assim, dê uma espiadinha para ver como que funciona essa transformação, né? Porque nós estamos esperando a transformação do planeta que vai acontecer e às vezes a pessoa acha que vai ser do dia para a noite. Não vai, não é? Nós sabemos que isso é coisa para 1000 anos, mas tudo indica, principalmente pelos estudos que nós temos feito, que o planeta Terra vai deixar de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração. Seria um tempo de euforia, diante de tantos conflitos, sofrimentos, dificuldades. A Terra vai deixar de ter no seu interior pessoas voltadas decididamente para o mal. Então a gente precisa saber que essa transformação ela vai acontecer devagarzinho, na medida em que as pessoas mudarem. A proposta de Jesus no Sermão do Monte, ele deixou claro: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lendo o Salmo de Davi, ali nós encontramos também uma passagem que ele colocou que Deus está retirando os ímpios da terra para deixar os mansos. Então, nenhuma dúvida de que o planeta está se transformando, mas essa transformação não é, vamos dizer, geológica, uma transformação material, né? É uma transformação humana, espiritual, né? E por isso nós temos que nos mudar para que a gente possa mudar o mundo, né? E a gente vai percebendo, né, que tudo está em transformação. A doutrina espírita, por exemplo, olha quantas transformações já aconteceram. Nós vemos de um fenômeno que precisava se ver para crer. Nós aí transitamos, né, para a teoria, onde nós precisávamos ali, né, buscar conhecimento. E agora, cada vez mais, principalmente com as obras de Hermance de Foucault, eu vejo, né, o quanto que agora nós estamos transitando para essa amorosidade. O que significa isso, né? A gente trazer esse conhecimento para a prática. Então, olha a transformação que a doutrina espírita também está vivenciando,
né? Outra mudança também que eu vejo, né, doutor Aguinaldo, na psicologia. A psicologia, por exemplo, ela surgiu também no século XIX na Europa. Será que é coincidência? Será que era um preparo para ajudar essas pessoas, para nos ajudar a olhar para as nossas doenças da alma, para nos ajudar a nos acolher, né, a nos pegar no colo, né, para a gente caminhar para essa transformação? Porque nós precisamos de ajuda e a gente sabe, né, que nós não estamos sozinhos aqui. Então, todas essas transformações, elas vêm caminhando junto com a transição planetária. E outra coisa, Dani, é que Deus, em sendo perfeito, não poderia criar alguma coisa que não fosse talhado para a perfeição. Então, nós sabemos que tudo caminha para a perfeição. Nós saímos lá do átomo, passando pelo vegetal, animal, e hoje nós estamos na condição de seres hominais, com destino a sermos seres angélicos. E Jesus ratificou isso, né? Sede, no imperativo do verbo, perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Só que as pessoas precisam ter esse entendimento, como é que isso funciona? Porque ainda tem muita gente que acha que a gente vai morrer e vai para o céu ou vai para o inferno. Que a gente vai morrer, vai ficar esperando o dia de juízo. Que a gente vai ficar dormindo, esperando esse dia que eu não sei quando é que vai chegar, né? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que não fere os apriorismos da nossa inteligência, do nosso raciocínio, aí nós vamos entendendo como é que isso funciona, como é que essa evolução é numa existência, em duas, como é que esse espírito vai evoluir? É lá no plano espiritual, aqui terminou uma encarnação só? Não. Então, a doutrina espírita, a ciência, né, filosófica, doutrinária, ela vem explicar para a gente que o nenê não nasce no bico da cegonha, não é? Que isso já foi. Nós temos que entender que nós viemos numa etapa construindo a cada etapa a nossa existência, como um aluno que vai no primário, vai no ginasial, vai no colegial, vai para a universidade, torna-se um PhD. Quer dizer, isto é evolução, com período de férias. Nós, da mesma forma, é tão simples entender isso. A gente vem, passa uma existência, grava tudo no inconsciente, né? Porque existe um inconsciente atual, o de profundidade, um inconsciente puro, onde estão todas as nossas energias eminentemente positivas e salutares, onde está a centelha divina nos comandando. Então, é tão simples entender isso. Morte não existe. Imaginou, a gente morreu, mas como morreu? E se a pessoa também teve uma vida tão desastrosa, está condenado também, não tem mais solução, a gente teria que dar um atributo de incompetência divina. Então, a doutrina espírita, eu chamo a ciência do viver bem, diante da racionalidade das suas explicações, né? No estudo profundo que o Kardec fez e depois foi aprofundado por tantas outras criaturas maravilhosas, encarnadas e desencarnadas, para que a gente entenda como é que essa transformação... Tem gente que acredita que o planeta não tem jeito. Eu ouço muito falar, esse mundo não tem mais jeito. O que tem é soltar uma bomba e acabar com tudo. Olha, seria dar realmente um atributo de ignorância a Deus, a Jesus, quando no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Ismael, que foi recebeu do Cristo a incumbência de comandar o nosso país, ali ele disse assim para Jesus: Senhor, estou muito preocupado com os destinos do Brasil, né? Ele é especificamente do Brasil, não do mundo, né? Porque ele veio com essa incumbência de cuidar do Brasil. Aí Jesus disse para ele: mas Ismael, fique tranquilo, porque ainda até disse assim, estou preocupado com os destinos do Brasil por conta dos políticos. Olha que ele foi enfático. Aí Jesus disse para ele: não se esqueça de que eu amo o Brasil e que acima de mim está as mãos misericordiosas de meu Pai. Então você imagina,
Se Jesus e Deus estão cuidando do Brasil, vão cuidar também da Europa, dos Estados Unidos, de todos os países do nosso planeta, para que tudo evolua de uma forma harmônica, tranquila, serena, e possamos desfrutar disso em épocas futuras, né, quando aqui voltarmos. E se a gente for analisar em termos rápidos, a gente não vê muita evolução, né? Mas se a gente começar a analisar de um século para cá, a gente já vê o quanto nós já evoluímos, quanto nós já progredimos. E é interessante porque quando, né, a gente ouve pessoas dizerem, né, que o planeta não tem mais jeito, que precisava soltar uma bomba para começar tudo de novo, né? É que, infelizmente, a ignorância, como ainda predomina, né, doutor Aguinaldo, a gente deixa de entender que cada um de nós somos um pequeno planetinha e que a nossa reforma precisa ser individual para que ela possa repercutir no coletivo, né? Então, quando temos ali a frase, né, eu não mudo o outro, mas eu consigo mudar a mim. Então, vem desse lugar, né, onde a gente precisa olhar o que realmente não faz mais sentido. Então, eu acho que a transformação, ela começa quando a gente sente uma angústia, porque a angústia, na verdade, ela é como se fosse ali um sinalzinho, né, uma sirene tocando, falando assim, olha, você precisa expandir, você precisa crescer, você precisa evoluir. Então, como psicóloga, né, eu recebo no consultório, todas as pessoas, praticamente 99,9% vão o quê? Como no espiritismo, chegam pela dor, né? É muito difícil alguém chegar para uma análise, para expandir o autoconhecimento. Claro que isso vai fazendo parte do processo, mas as pessoas chegam como no espiritismo, pela dor, por não saber por onde ir, por onde trilhar, por onde recomeçar. Né? Então elas chegam ali com essa necessidade de expandir, só que elas não conseguem entender, né? Esse chamado, né? É onde no trabalho a gente vai fazendo o quê? O trabalho que o nosso anjo guardião, nosso amigo protetor, né? Ele faz, ele acolhe, né? Ele acalma, ele junto vai entendendo. Então aquela intuição, nós somos a intuição ali do paciente, né? A gente não comanda, mas a gente dá para ele o livre-arbítrio, né? Então, a gente traz ali para ele também alguns direcionamentos. Então, ó, a gente está falando igual o nosso amiguinho espiritual, ó. E aí ele vai o quê? Fazendo escolhas que vão fazendo sentido, que vão aproximando eles, né? Desse despertar. Então, o processo terapêutico é muito semelhante ao que o plano espiritual deixa pra gente nesse projeto da reencarnação, né? É a gente alcançar, encontrar essa tal dessa angústia, que é ela que é o sinal da nossa expansão, que a gente precisa mudar. Hoje já se fala na chamada psicologia consciencial, né? Que é o trabalho junto às pessoas para crescer as virtudes. Eu entendo, tem um pensador da antiguidade, o Pascal, ele falava que dentro de nós existe uma crise existencial, né? Um vazio, que só é preenchido por uma única cunha, que se chama Deus. O dia que nós entendermos que Deus é nosso Pai, que está no comando, que quer o nosso bem, que Ele é o grande educador, que nos criou simples e ignorantes lá na época do átomo, com um destino a sermos angélicos. Quer dizer, tem todo um programa divino, perfeitíssimo, para que nós possamos crescer e evoluir amparados. Porque às vezes a pessoa se diz assim, não, mas eu sou inútil, minha vida não vale nada, não tem sentido. Fizeram um estudo com as pessoas que tiveram um objetivo bem marcante. Na pesquisa só tem 3% com esse objetivo. 97% está vivendo assim, estou curtindo a vida, né?
E depois fizeram um estudo com esses 3% e viram que os 3% sobrepujaram os 97% em termos de tudo em relação ao progresso, ao trabalho e ao progresso. Então, eu entendo que para a gente construir um mundo melhor, a começar pelo nosso próprio mundo, nós temos que ter um objetivo. Porque se não tivesse objetivo muito forte, a gente fica como folha ao vento, né? Ora cai na água, ora cai no fogo. Então, a gente precisa ter objetivo. E esse foi o grande papel, no meu ponto de vista, da doutrina espírita, para trazer para nós esse objetivo. Nós não estamos aqui passando férias. Nós estamos aqui crescendo, progredindo, melhorando. E Deus foi tão maravilhoso, linguagem pobre, né? Porque Deus é mais do que isso. Deus foi tão maravilhoso que mandou Jesus para vir aqui e dizer, olha, é assim que vocês têm que viver. Só que eu imagino que as pessoas estão ainda no conhecer Jesus, né? Ah, eu conheço Jesus. Ah, tudo bem, você conhece? Ah, teve aqui 2000 anos, coisa e tal. Mas você está vivendo a proposta dele? É diferente. Porque se nós não vivemos essa proposta, agora no Natal, o que o pessoal está comemorando? Nascimento do Cristo. Está lá no presépio, nos presentinhos, nos brinquedinhos. O Natal não é isso. O Natal é o nascimento de Jesus dentro do nosso coração. Nós temos que começar a viver a proposta dele. E a proposta dele é singular. Ele não disse eu acho, eu penso, vocês devem, não. Jesus foi enfático, faça assim. Fazei ao outro que gostarias que outro vos fizesse. Quem gostaria de receber uma bomba no seu país? Quem gostaria de ser roubado dentro do seu lar? Quem gostaria de ser agredido numa via pública? Ninguém. Então, vamos inverter, vamos colocar Jesus dentro do nosso coração e vamos viver o verdadeiro espírito do Natal. Que é isso? E a proposta de Jesus, para a gente não ficar indo muito longe, quando fizeres a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, olha, mais um recadinho. Temos que ajudar aqueles que estão em dificuldade. Da mesma forma que nós somos ajudados sobejamente pela transcendência, pela espiritualidade, por Jesus, por Deus, todos os dias, todas as horas. Não é, Daniela? Eu acho também importante frisar, né, doutor Aguinaldo, que o que a gente pode buscar para nos ajudar realmente a olhar para o nosso planetinha e também fazer parte dessa transição, né? Eu acho que a irmã, eu gosto muito dela, né? Tem um livro Escutando os Sentimentos que ela vai trazendo o quanto que entender, né? Porque os sentimentos, né? Eles trazem ali uma mensagem. Quando nós aprendemos a sair desse inconsciente, né? Que também a doutrina traz para a gente, né? Esse véu do esquecimento. Então, quando a gente entra em contato com a nossa consciência, o que é isso? Eu começar a compreender o que eu sinto, os meus limites, até onde eu devo, tudo isso faz parte do nosso crescimento moral. Então, essa possibilidade de se conhecer, que é a reforma íntima, né? Que nós, os espíritas, ouvimos tanto, né? E a gente vai entendendo que isso também nos aproxima dessa transformação. Então, entender o que esses sentimentos estão trazendo como mensagem, porque eles estão ali dizendo o que você precisa olhar, o que você precisa melhorar, o que você precisa, né, se acalmar, como sair do impulso. Então, são recadinhos que a gente está recebendo da espiritualidade. Então, tá mais consciente sobre o que acontece com você, com o seu corpo. Então, isso também nos ajuda a estar presente, né? A realmente estar aqui e buscar, o que o senhor disse, ter sentido na vida, ter objetivo, ter propósito. Então, quanto mais eu me sinto focado e me conheço, mais eu alcanço esse sentido, né? Então, esses 3% eu vou fazer parte deles, daqui a pouco são 5%, daqui a pouco são 15%. Então, é essa mudança. Então, nós que somos o clima, né? Até fiz um minuto, né?
agora há pouco, que eu falei, né, que nós estamos, na verdade, a transição é como se fosse mesmo uma grande estação. Então, a transição, a gente está vivenciando um inverno muito rigoroso, que ainda a expiação, né, ela predomina, a dor, a ignorância, mas a gente está caminhando para a primavera, para uma primavera de regeneração, né? Então, esse clima, essa mudança só vai acontecer com a organização desse clima, e o clima somos nós, né? Nós somos o clima, por quê? Nós que vamos comandar a temperatura que está, né, esse planeta. Então, acho que isso também vai nos ajudando a se aproximar dessa transformação. O Evangelho, né, a gente trazer realmente, né, essa transição que eu comentei, né, no início do programa, do Espiritismo, é a nossa transformação, sair da teoria, sair do conhecimento e colocar cada vez mais isso em prática. Então, acho que são esses caminhos para a gente se aproximar, né, e ajudar o planeta a se transformar, né? Essa é a grande proposta do Cristo. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Mas ele deixou uma coisa muito triste até, né? Até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Quer dizer, é um chamamento do Cristo para que a gente esteja refletindo sobre o nosso relacionamento, porque somos irmãos todos, filhos de Deus. Então precisa haver mais entendimento entre as nações, precisa ter mais entendimento entre as classes sociais, precisa ter mais entendimento entre os partícipes da família. Quer dizer, Jesus veio com essa proposta de nos harmonizar. Tanto é que ele disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então a proposta de Jesus é que nós nos amemos uns aos outros. E quando a gente ama, a gente faz alguma coisa. Ninguém fala eu te amo de braço cruzado, né? Abraça, beija. O amor exige movimento. E a humanidade precisa movimentar. A lei do progresso só vai acontecer em cima de movimento. Movimento social, movimento de casta, movimento de líderes religiosos, movimento de ONGs, de instituições. Tem que ter movimento. Senão vai ficar sempre na mesmice. Passa o tempo e é tudo a mesma coisa. Aquela história, nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós temos que nascer de um jeito e desencarnar muito melhor do que nós chegamos aqui. E para isso é bom que a gente lembre que nós temos um inconsciente onde nós guardamos núcleos de potenciação energética que ficaram arquivados por conta de inúmeras reencarnações. Em dados extrapolados, nós temos mais ou menos 6.000 reencarnações como seres humanos. Então, se nós temos nosso inconsciente atual, onde a gente arquiva tudo, passando pelo consciente, ao desencarnar ele vai para a profundidade. Então, no nosso inconsciente profundo, nós temos mais de 6.000 núcleos que estão energizados. Pouquinho de energia positiva e quase sempre mais energia negativa. E esses núcleos têm que ser trabalhados numa sequência. Então, se, por exemplo, eu arquivei um núcleo numa existência passada de um ser muito orgulhoso, eu tenho que voltar aqui na próxima existência e trabalhar esse núcleo, transformando esse orgulho em humildade. Se eu fui uma pessoa muito violenta, eu tenho que transformar esse núcleo numa pessoa mais pacífica. E com isso, nós vamos trabalhando esses núcleos e eles vão sendo canalizados para um inconsciente puro. Quanto mais a gente trabalha isso, mais purificado a gente fica. Mas isso é força de muito trabalho, de muito estudo, de dedicação. Quando a gente fala de evangelho, o que significa a palavra evangelho? A boa nova, uma boa notícia. Então o que Jesus veio fazer? Trazer para nós uma boa notícia. Mas nós temos que estudar, porque o evangelho, que eu saiba, não entra na nossa cabeça por osmose. A gente deita, põe o evangelho debaixo da cabeça e acha que vai entrar a mensagem. Não vai. Tem que, antes de dormir, pegar uma paginazinha, estudar e tentar entender, porque
toda transformação nossa vem depois do nível intelectivo. Essa pergunta o Kardec fez para os benfeitores. Se a nossa evolução moral acompanharia a evolução intelectiva. Ele disse que não. Primeiro a evolução intelectiva. E diga-se de passagem, bem depois vem a transformação moral. Quando a gente entendeu o significado da vida. Nós estamos aqui para evoluirmos moralmente, deixar os vícios para trás e adquirir as virtudes, que é a representação máxima da veste nupcial, do banquete que Jesus fez referência, banquete de núpcias. Para nós estarmos de posse desse banquete celestial, nós temos que agregar a veste nupcial, que são as virtudes. Por isso que hoje a psicologia já está trabalhando para a aquisição das virtudes e acabando com os vícios, porque os vícios que são sempre um entrave na nossa evolução, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo, né? E é interessante porque os vícios, né, não existem só, né, de substâncias, né, os vícios morais, como bem o senhor colocou, mas a gente percebe, né, que também com toda essa transição planetária, a gente tem percebido a busca excessiva, né, desse prazer imediato, né? E é justamente isso que vai fazer com que nós, seres humanos, se distancie dessa possibilidade de ajudar o nosso planeta nessa transformação, né? Então, por isso a importância, né, do autoconhecimento, da gente se aproximar daquilo que a gente sente, porque quanto mais a gente buscar anestésicos, mais a gente não vai compreender o porquê dessa busca. E quando nós trabalhamos a consciência, a gente começa a possibilitar, ou pelo menos se permitir olhar para essa dor, porque a sociedade hoje está muito em busca desses anestésicos, porque a dor está muito grande, que é o que a gente falou no começo, essa angústia, esse vazio, ele nos acompanha porque nós estamos com esses núcleos aí, né, de outras encarnações e nós precisamos o quê? Vir fazer provas. E essa dor nos acompanha. E agora a gente chega aqui e nos anestesia, como que a gente vai entrar em contato com ela? Nós, infelizmente, temos que encerrar o nosso programa, mas fica o convite para você voltar aqui mais vezes, viu, Daniela, para falar para nós sobre essa evolução, sobre essa transformação do ser humano, principalmente na sua área como psicóloga, que eu admiro muito, que é ajudar a pessoa a entender melhor a sistemática da vida e tirar proveito, porque nós estamos aqui tirando proveito. E às vezes a dor, o sofrimento, traz mais proveito do que aquela beatitude, aquela vida fausta, sem grandes dificuldades. Mas de qualquer forma, nossa gratidão. Fica o convite para vocês voltarem aqui a semana que vem, estarem conosco, mais um Papo do Bem, pela TV Serf.